Olá, sejam bem-vindos ao Casarão dos Violinos. Essa casa foi construída na década de 20 pela família da Roz, Sr. Pedro da Roz e Sra. Ângela da Roz, e depois passou para outras duas famílias. Eu adquiri ela há 22, 23 anos atrás, da família Nardi. Sejam bem-vindos. O meu nome é Renato Casar, eu nasci no Rio Grande do Sul, muito cedo fui morar no exterior, fui morar na Inglaterra, e quando eu resolvi voltar ao Brasil, eu, por um acaso, por uma coincidência, conheci o Casarão, essa casa que eu adquiri 3 meses depois que eu conheci, e comecei a restaurar a casa, comecei pelas portas e janelas, e depois o telhado, e contratei 2 pessoas aqui da região para trabalhar comigo, uma cozinheira e um garoto para confeccionar os arcos, e chegamos a produzir muitos arcos de violino nessa casa. Durante uns 16 ou 17 anos funcionou aqui uma empresa de produção de arcos para violino, viola e violoncelo. Essa casa, que foi construída em 1920, 1922, ela estava assim, em péssimo estado de conservação. A avaliação que a gente faz é que se eu não tivesse começado a restaurar ela, mais 2 ou 3 anos ela ia começar a ruir. E muitas pessoas disseram que eu era maluco, gastar com uma casa que era melhor colocar para baixo e construir outra que eu gastaria menos. Mas eu fiz aquilo que eu tinha vontade. Quando eu cheguei aqui eu me apaixonei por essa vila de Demétrio Ribeiro e eu fiz o que eu tinha vontade de fazer. Eu restaurei a casa, a fachada igualzinha como era no passado, respeitando. Infelizmente não conseguimos preservar o 2º andar, o piso, que era todo de madeira, e na época já faltava partes e era utilizado para secar café, para ter uma ideia. Então estava muito podre. A gente acabou fazendo uma 3ª etapa de reformas, né? Mas a fachada foi preservada e hoje, até hoje, a gente procura fazer as intervenções de forma bem coerente, né? Gostaria muito que a vila de Demétrio Ribeiro fosse tombada, é uma vontade minha e de algumas pessoas, né? Espero que isso um dia venha a acontecer. Do casarão, o que eu posso dizer que ele foi construído por Pedro da Roz e Ângela da Roz, esse casal que era muito à frente para sua época, principalmente a Ângela da Roz, que ia para São Paulo comprar tecidos, viajava pelo Brasil, provavelmente até para fora do Brasil, não sei. E existem alguns relatos, né, que era uma mulher muito ativa e muito à frente do seu tempo. E eu acho que o que a gente fez aqui deu continuidade a uma sobrevida a essa casa. Eu acho que ela ficaria contente, né? Eu sei que os descendentes gostam, tanto que às vezes vêm visitar. É impressionante a quantidade de pessoas que chegam durante a festa da comunidade italiana que tem aqui todo ano e me falam: nossa, eu já morei aqui, ou meus avós moraram aqui, meu pai mora, mas é tanta gente que já morou aqui, né, que eu fico contente de poder ajudar a preservar essa parte da história do Espírito Santo, do Brasil, pois foram aqui que os imigrantes italianos chegaram, né?
No mesmo período que os meus antepassados chegaram no Rio Grande do Sul, alguns ficaram aqui. Muitos são das mesmas famílias, as mesmas famílias que tem aqui, tem na Serra Gaúcha, de onde eu sou natural. Então, assim, mesmo não sendo daqui, eu me sinto muito parte da história de Demétrio Ribeiro. Bom, os arcos de violino são um capítulo muito interessante e muito importante na história de Demétrio Ribeiro. Por quê? Aqui em Demétrio Ribeiro, nessa casa, foram feitos mais de 10 mil arcos, num período de 16 a 17 anos de trabalho. Foi desativando gradativamente. Eu cheguei a ter 48 funcionários entre a confecção, a parte burocrática, nessa casa, funcionando como empresa, na produção de arcos de violino, viola e violoncelo. Então a gente diz arco de violino porque é o carro-chefe, né? Como a gente tem aqui alguns arcos nessa mostra aqui, desde o primeiro arco que foi feito aqui na cidade de João Neiva, até um arco que participou da iconografia capixaba, ou seja, está listado no livro, fotografado, que tem uma intervenção em madrepérola do frade à freira. E os arcos, eles proporcionaram que Demétrio Ribeiro entrasse no mapa mundial, porque os arcos daqui saíram para o mundo inteiro, literalmente para o mundo inteiro. A grande maioria foi para os Estados Unidos, que é um grande mercado consumidor dos arcos brasileiros, mas também toda a Europa e o Oriente. Ou seja, hoje nós temos... O Japão foi muito importante, recentemente China e Coreia, mas o Japão foi de onde, na primeira venda, antes de eu vir para o Brasil, antes de eu comprar essa casa, a venda que eu fiz no Japão, de 24 arcos, foi que proporcionou a compra dessa casa, isso há 23 anos atrás. Outra coisa importante é o impacto que os arcos tiveram no município de João Neiva. Se considerarmos que durante o período melhor de produção, a gente trazia para o Brasil em torno de 50 mil dólares todo mês e jogava no mercado, pagando funcionários, pagando fornecedores, né? Esse dinheiro não circulava na cidade, saía, e sim saía, vinha de fora, do exterior, diretamente para João Neiva. Eu teve uma vez, inclusive, que eu fiquei surpreso porque os Correios, a sede de Vitória dos Correios, me procurou, porque para a gente receber uma menção, que a gente era o maior exportador via exporta fácil, que é uma modalidade dos Correios. E a gente usava os Correios para exportar, né, quando surgiu essa possibilidade. Né? E nós, por alguns anos, fomos o maior exportador via exporta fácil. Por quê? Porque a nossa produção de 30, 40 pessoas trabalhando com os arcos, né, ficava em torno de 10 a 15 quilos a produção de um mês. Ou seja, eu sempre falei que a gente exportava mão de obra e não arcos. Né, que na verdade o arco ele pesa muito pouco, são 39 gramas de madeira e crina, metal, né, os adereços e muita mão de obra, ou seja, o que a gente exportava e continua exportando, mas num nível bem menor, é mão de obra. E eu assim não tenho como mensurar, mas acredito que muitas casas foram construídas em João Neiva, muitas pessoas mudaram de vida, tiveram condições de ter um futuro diferente para suas famílias, devido ao que o arco de violino proporcionou. Outro capítulo interessantíssimo é o dos violinos em João Neiva. Porque a gente sabe que João Neiva produz arcos, mas chegou um certo ponto que eu proporcionei que começasse uma escola para ensinar as pessoas a fazerem os violinos em si. E depois de um certo tempo, aconteceu que em São Paulo, no interior de São Paulo, na cidade de Tatuí, existe a única escola formal de construção de violinos. Já existe há mais de 25 anos. E eles instituíram, 5 anos atrás,
um prêmio, um concurso nacional de luteria Enzo Bertelli, que foi quem iniciou a escola lá em São Paulo. E naquela data, uns alunos nossos mandaram alguns violinos lá para participar, né? E para nosso espanto, o violino aqui de João Neiva, feito aqui em João Neiva pelo Vinícius Facchinetti, foi contemplado, ficou em primeiro lugar. Fomos lá, recebeu o prêmio, foi muito gratificante e fui conhecer o diretor da escola, né? E no segundo ano, né, eu achei que tinha alguma coisa assim que não ia muito bem, e quando me pediram a opinião, eu disse: olha, eu não acho correto o professor que dá aula, né, fazer parte da juria. E no segundo ano, para nosso espanto, né, daí os meninos ficaram emocionados, os outros alunos da nossa escola de luteria, escola informal, né, entraram. Ou seja, foi aqui de João Neiva 6 ou 7 violinos para São Paulo para participar do concurso. E para nosso espanto, o diretor afastou lá, acho que no último momento, de alguma forma, afastou o professor do controle do concurso, né? E para nossa alegria, a gente ficou com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, com o quarto e com o quinto lugar. O que gerou um incômodo muito grande. Como a única escola de luteria brasileira, nenhum aluno, nenhum ex-aluno faz nenhum prêmio, uma coisa que seria quase que óbvio que algum aluno, alguma pessoa ligada à escola ganhasse, né? Ou seja, os nossos violinos aqui em João Neiva, com um histórico bem mais recente, sobressaíram-se muito, né? Então foi um investimento que foi feito devido aos arcos, as vendas dos arcos no exterior, proporcionou que a gente criasse essa escola de luteria, investisse nela de forma continuada, ou seja, não um pequeno ciclo, né, mas um curso realmente otimizado, mas com tudo que precisa para aprender a fazer violino, trazendo pessoas, inclusive de fora do Brasil, para dar pequenos cursos, trazendo um professor de Brasília e levando esse professor para a Itália para capacitá-lo, né? A gente criou o que a gente chama hoje de a nova luteria no Brasil. Então, nos violinos, João Neiva é conhecido hoje no Brasil inteiro. Os arcos são conhecidos no mundo inteiro, mas na confecção de violinos, João Neiva é conhecido no Brasil por produzir violinos como esse aqui, de alta qualidade, muito bem feitos, né? Que podem ser utilizados por qualquer profissional. Uma outra coisa interessante é que, como bom italiano, como bom descendente da cultura italiana, nessa casa aqui a gente por um período fez pizzas, sexta-feira ou sábado de pizza. Nós tínhamos uma lista de pessoas que tinham interesse em experimentar as pizzas, e eu e minhas irmãs fazíamos desde a massa, né, até o cozimento das pizzas. Inclusive eu construí esse forno aqui com esse propósito de fazer pizza. Hoje em dia a gente não tem feito mais porque dá muito trabalho, mas assim, tivemos noites maravilhosas, tivemos muita gente no casarão. Teve uma vez que a gente esperava que viesse muita gente, ninguém veio do que a gente esperava, porém apareceram 40 outras pessoas que a gente nunca tinha visto e não tinha nem sido convidado. As pessoas pagavam, mas e assim, a gente funcionava como um restaurante amador eventual, né? O que deixa muitas saudades, e provavelmente antes ou depois eu vou voltar a fazer algumas pizzas para os amigos, né? Uma outra vez também teve que a gente esperava muita gente e veio só o casal de músicos e um casal amigo. Então a gente aproveitou e se divertiu mais ainda naquela noite. Ou seja, todas as noites de pizza foram uma grande surpresa.